Então agora eu vou falar do... Vai. Olá, então agora eu vou falar do Tem Não Tem, um jogo pensado para identificar as necessidades fundamentais emocionais não atendidas na infância. A gente sabe que as necessidades fundamentais, elas estão na base dos esquemas e também da formação dos esquemas e também quando um modo esquemático aparece. Então elas são fundamentais tanto no trabalho com crianças, adolescentes, orientação a pais, como com pacientes adultos. Esse jogo, então, ele contém 4 cartas, né? E é dividido em 2 etapas. Coisas que tem na minha família, coisas que não tem na minha família. Além dessas 4 cartas que vão direcionar a organização do jogo, eu tenho 18 cartas ilustrativas das necessidades fundamentais emocionais. Então, por exemplo, eu pego essa cartinha aqui, lazer entre os pares. Então a criança ela vai dizer, eu brinco com as minhas amigas, eu brinco com as minhas primas. Então ela vai alocar aqui coisas que tem na minha família. Punição física, eu apanho da minha mãe, ela me bate, ela é muito braba comigo, então isso tem na minha família. Punição verbal, minha mãe coloca limite de uma maneira muito agressiva, ela grita comigo, então tem na minha família. Invalidação emocional, quando eu choro, quando eu tô triste, quando eu tô magoado, a minha mãe briga comigo, fica braba. Não, isso não tem. Quando eu choro, quando eu fico triste, a minha mãe me dá atenção, me dá carinho. Então isso não tem na minha família. Ou seja, ela vai alocar num primeiro momento aquilo que ela acha que tem e aquilo que ela acha que não tem. Lembrando que não necessariamente vai corresponder. Então, por exemplo, aqui eu tenho um menino com a mãe. Isso pode ser usada para menina com o pai ou com outro cuidador, não necessariamente pai e mãe, né? Então as imagens elas são ilustrativas, a gente vai investigar em relação aos cuidadores principais, não necessariamente só o pai ou só a mãe. Esse jogo, ele pode ser usado também com adolescentes e adultos, daí numa maneira um pouco mais retrospectiva. Então, coisas que tinha na minha família, coisas que não tinha na minha família. É muito interessante com aqueles pacientes que têm um pouco de dificuldade em recordar a história de vida. Então, as cartas, elas trazem um gatilho para que a pessoa possa se lembrar e falar um pouco mais. Se a gente pensar aquelas crianças mais tímidas, mais retraídas, que falam pouco, a gente consegue também, pelo menos, uma identificação inicial daqueles elementos que tinham e que não tinham. Num segundo momento, então, a gente finaliza essa primeira parte, coloca todas as cartinhas, tira uma foto, né? Pede autorização para a criança para tirar uma foto de como ficou a configuração do jogo dela, para a gente guardar isso e comparar com a segunda etapa do jogo, que é coisas que eu queria que tivessem na minha família, coisas que eu queria que não tivesse. Então, eu recolho as cartas inicialmente e aí faço 2 colunas, colocando coisas que eu queria que tivesse, coisas que eu queria que não tivesse. Lembrando que na etapa anterior, às vezes a criança vai dizer assim, por exemplo, afeto. De vez em quando a minha mãe faz um carinho, mas não é sempre. Então, se ela achar melhor, se ela se sentir mais confortável, ela pode colocar a cartinha na coluna do meio. Então a gente sabe que aquela necessidade ora é suprida, ora não é suprida. E aí quando eu vou investigar coisas que eu queria que tivesse, coisas que eu queria que não tivesse, eu vou trazer uma percepção mais individual. Ou seja, às vezes a criança recebeu limite e ela acha que limite é uma coisa importante, mas ela pensa, por exemplo, que deveria ter sido um pouquinho menos, porque às vezes os pais são muito rígidos, muito sistemáticos, então ela até entende que era legal, era importante, mas seria bom se tivesse um pouquinho menos. Então nessa segunda etapa do jogo, a gente vai vendo essa percepção um pouquinho mais refinada sobre o que ficou para trás, o que não foi suprido ou que não está sendo suprido e aquilo que poderia ter um pouquinho mais. Da mesma maneira com o adolescente ou com o adulto, eu faço de uma maneira retrospectiva. E aí, nesse segundo momento, eu também posso tirar uma foto da disposição das cartas para comparar, ou seja, o quão deficitário ficaram as minhas necessidades entre aquilo que eu gostaria de ter recebido e aquilo que efetivamente eu recebi.
E aí, na sequência, vocês vão ver uma aplicação breve de como se faz com o tem, não tem. Obrigada.